Existem mulheres extremamente competentes, mas que travam justamente quando decidem empreender. E é curioso, elas resolvem problemas, lideram equipes, criam filhos, administram uma casa. São até organizadas, responsáveis, mas quando chega a hora de abrir um negócio, elas congelam. Durante muito tempo, eu achei que isso acontecia por falta de coragem, mas hoje eu penso diferente. Acredito que na maioria das vezes está acontecendo uma mudança de identidade. Quando eu decidi sair da área da saúde, muita gente imaginou que o meu maior medo era o financeiro. E claro que eu pensava nisso, mas esse não era o medo que me tirava o sono. O que mais me assustava era outra pergunta que eu me fazia: quem eu vou ser agora? Durante 17 anos, eu sabia exatamente quem eu era profissionalmente. As pessoas me conheciam, eu conhecia minha rotina, sabia o que esperavam de mim, mas de repente eu era iniciante outra vez. E isso mexe profundamente com a nossa identidade. Quem sabe você esteja vivendo isso hoje? Não tem medo de trabalhar, você não tem medo de estudar, você já estudou muito e até não tem medo de se dedicar. Você faz isso há anos, mas ele aparece quando você deixa de ocupar um lugar onde já era reconhecida para entrar em outro onde ainda ninguém conhece a sua história. E é exatamente aqui que muitas mulheres confundem experiência com identidade. Existe uma tendência natural do cérebro. Ele prefere aquilo que conhece. O conhecido economiza energia, já o desconhecido exige adaptação. Por isso, quando você pensa em empreender, o cérebro ele não pergunta o que pode dar certo. Ele pergunta o que eu posso perder com isso. E aí começa a produzir cenários. Ah, mas e se eu não vender? E se as pessoas me criticarem? E se eu me arrepender? Perceba, o problema nem aconteceu, mas seu corpo já está reagindo como se tivesse acontecido. Eu gosto de imaginar esse medo como um intruso, só que ele não entra gritando, ele entra falando baixinho. Espera mais um pouco, ainda não é hora, você precisa estudar mais. Tem gente muito melhor que você. E o curioso é que ele nunca diz desista para sempre. Ele fala assim: só não começa hoje. E muitas mulheres passam anos vivendo esse hoje não. Empreender não exige que eu abandone tudo que eu vivi. Exige que eu leve tudo isso comigo. Eu já venho falando para vocês muito sobre isso aqui. A escuta que eu desenvolvi na área da saúde, a organização, o cuidado com pessoas, a capacidade de resolver problemas, nada disso ficou para trás. Tudo eu utilizei e levei comigo. As competências permaneceram, só o cenário que mudou. Mas existe outro medo que quase ninguém admite. Sabe qual que é? O julgamento, principalmente das pessoas mais próximas. Às vezes quem mais nos ama também é quem mais teme por nós. E por esse medo de nos ver sofrer, tenta nos convencer a permanecer onde estamos. Eu aprendi na minha história uma lição muito importante. Nem todo mundo precisa entender a direção que Deus está mostrando para você. Existem decisões que precisam de conselho, mas não precisam de aprovação de todo mundo. Tem uma passagem de Jesus que sempre volta ao meu coração. Basta a cada dia o seu próprio mal. Percebe como isso muda tudo? Quando pensamos em empreender, nós queremos resolver os próximos 5 anos em uma única tarde. Não. Deus nos chama para viver o passo de hoje, não o caminho inteiro. A ansiedade quer controlar o futuro, mas a fé aprende a caminhar um dia de cada vez. Ainda hoje eu continuo aprendendo a empreender. Também enfrento dias difíceis, também eu tenho dúvidas e eu preciso lembrar a mim mesma por que eu comecei. Mas existe uma certeza que sustenta meus passos. Eu não construo apenas um negócio, mas sim uma forma de servir pessoas com aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. E isso pode ser que você está precisando ouvir no dia de hoje. E empreender não é apenas abrir um CNPJ, é assumir a responsabilidade de colocar os seus dons a serviço de outras pessoas. Quando você entende isso, o medo ele vai continuar existindo, mas ele deixa de dirigir a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu estou pronta para dar o próximo passo. Eu quero conhecer a sua história. Ah, e lembre-se de uma coisa: Deus não chama pessoas prontas. Ele prepara pessoas que aceitem a caminhar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!